assombre o som da amada, da visitante imaginada. Teu ventre em vento e o teu silêncio é o som de uma celesta nos mangues frios, caligrafia da mecânica celeste. Senhora das tempestades e dos mistérios originais, quando tu chegas a terra treme do lado esquerdo, trazes a assombração, as conjunções fatais e as vozes negras da noite. Senhora do meu espanto e do meu medo, Senhora das marés vivas e das praias batidas pelo vento, Senhora do vento norte com teu manto de sal e espuma, a uma lua do avesso quando chegas, a um poema escrito em página nenhuma quando caminhas sobre as águas. Senhora dos sete mares, conjugação de fogo e luz e no entanto eclipse. Trazes a linha magnética da minha vida, Senhora da minha morte. Quando tu chegas, começa a música, Senhora dos cabelos de alga, onde se escondem as divindades. Trazes o mar, a chuva, as procelas, batem as sílabas da noite, batem os sons, os signos, os sinais, e és tu a voz que dita. Trazes a festa e a despedida, Senhora dos instantes, com tua rosa dos ventos e teu cruzeiro do sul. Senhora dos navegantes, com teu astrolábio e tua errância. Tudo em ti é partida, tudo em ti é distância, tudo em ti é retorno. Senhora do vento, com teu cavalo cor de acaso, teu chicote e tua ternura sobre a tristeza e a agonia. Galopas no meu sangue com teu catéter chamado Pégaso. Senhora dos teoremas e dos relâmpagos marinhos, Senhora das tempestades e dos líquidos caminhos. Quando tu chegas, dançam as divindades e tudo é uma alquimia. Tudo em ti é milagre, Senhora da energia. Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam e os trovões não me assustem, e o troar dos canhões não abale a minha coragem e a minha bravura. Ficai sempre a meu lado, minha mãe, para que eu possa enfrentar de cabeça erguida e de rosto sereno todas as tempestades, as batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas e com a consciência de dever cumprido, eu possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra e da natureza. Deus que tem este poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós. Eparrei Ançã, Eparrei Oiá. Bom dia para quem está aí no Brasil, boa noite para quem está me ouvindo no Japão, lá do outro lado do mundo. Você está escutando o programa Papo Entre Irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi. Você está conectado à Rádio Agita Planeta. E quem quiser participar do nosso programa, o telefone para enviar mensagens é o 15 99730 3292, ou para quem quiser mandar um comentário, o telefone é o 11 989256255. Quando você for mandar um áudio, se apresenta, faz o seu comentário, a sua pergunta, que a gente puder fazer para esclarecer ou para colocar a sua participação, vai ser uma honra, tá? Eu gostaria de começar o nosso programa pedindo vibrações por esse momento que nós estamos passando em todo o mundo, onde se vê uma violência muito grande em todos os sentidos, não apenas a violência entre
homens e mulheres, o bandido é a polícia, a violência política, a violência psicológica. Mas eu sempre gosto de, nos nossos programas, e como eu vou pedir comentários a respeito disso, colocar um tema que tem ocorrido aí na semana. E eu acho que um dos mais marcantes, eu acho que de comoção geral, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, foi a questão da morte das crianças em Minas Gerais, em Januna. E foi muito triste, óbvio, a gente sabe que tem muitas ainda em estado grave. E por que eu estou colocando esse tema? Inhansã, ela movimenta, assim, antes de entrar realmente no nosso tema e dar aí o nosso bom dia, para ver quem já está comentando no nosso programa, Inhansã, ela movimenta, como eu comentei rapidamente no programa anterior, que ela faz o quê? Ela quebra formas de pensamento, bolsões, etc. E quando a gente tem uma comoção muito grande, isso gera uma energia para o universo. Então, com certeza, esses eventos mexeram com a comoção geral, mexeram com as emoções em todo o Brasil. E nós temos aí a tragédia no Texas, lá em Las Vegas, que também, né, muitas mortes, muitos jovens aí perderam a vida. E isso comoveu. A gente sabe, gente, que violência, morte, principalmente aqui no Brasil, às vezes o nosso trânsito mata mais que a guerra. Mas alguns fatores, por exemplo, crianças sempre mexem demais com a nossa sensibilidade e a gente acaba mesmo se envolvendo com o tema, tá? Bem, eu quero primeiramente dar bom dia para o Flávio Esperança, que é um dos nossos colegas da Rádio Agita Planeta. Obrigada, Flávio, por estar escutando o nosso programa hoje. Quero aproveitar e convidar todos vocês para escutar o programa do Flávio, que é sexta-feira, chama A Hora do Crush. Olha, eu particularmente adoro, ele toca umas músicas anos 70, anos 80, assim, é muito gostoso o programa dele. Flávio, muito obrigado pela sua participação, viu? Mande os seus comentários e mande também a sua mensagem aí para o nosso programa. Eu quero mandar um abraço para todos da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Hoje nós vamos ter o nosso trabalho que, como vai anteceder a Semana das Crianças, então nós estamos fazendo nosso trabalho de crianças, nossa festa de Erês, hoje a partir das 19 horas. Estão todos convidados. O nosso endereço é Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Vila da Lila, Zona Leste de São Paulo. Você encontra as informações do nosso centro no Facebook, na Fraternidade Ogum Beira-Mar, no meu Facebook pessoal, que você pode me achar como Leda Haraguchi. Vai ser um prazer, pode me adicionar, pode falar comigo. Que eu puder aí estar respondendo para vocês vai ser um prazer. Quero mandar um abraço enorme para o André Teriniak, para a Silvana, para a Silvia Mota, que está sempre me escutando. Quero mandar um abraço especial hoje para o meu amigo Rogério Carnaval, que realizou uma cirurgia e disse que está super bem. Rogério, melhoras para você, que você continue aí esse ser iluminado, trabalhando sempre dentro da lei e da justiça. Você sabe, meu amigo, que nós todos da Fraternidade Ogum Beira-Mar sempre torcemos aí por você, pela sua saúde e que com certeza vai melhorar cada vez mais. Bem, adentrando então essa questão inicial que eu quero antes, né, de entrar no tema de Inhansã, onde ela atua, como nós encontramos, desmistificar algumas coisas, né, sobre esse orixá maravilhoso. E olha, gente, eu fui muito cobrada. Por quê? Eu comecei meio invertido, né? Em vez de lá começar na ordem, falar de Oxalá, eu comecei conforme vai a necessidade da energia do momento. Então eu falei de Obaluaê, porque era
o período que nós estávamos comemorando aí, o Baluaê, estava dentro da energia, falamos de Nanã, falamos de Iemanjá, falamos de Oxum, Oxóssi, e aí muita gente fala assim, Leda, e aí, né, os orixás mais famosos, né, e aí Iansã, Ogum, Xangô, está enrolando para falar deles, gente, não é isso. Como eu disse, aqui é um programa que ele não é exclusivamente para se falar da Umbanda. Veja, óbvio que é a minha religião, é o que eu acredito, é o que eu pratico, mas o intuito é levarmos tudo isso para uma visão ampla, o kardecismo, a religião católica, e com certeza a gente vai fluindo em outros assuntos. Tanto é que nós tivemos a participação aí dos nossos irmãos, né, tanto o André como o Tom Coelho, que aí divulgaram o trabalho deles, o conhecimento deles, e também, se estiver alguém escutando o programa que tenha um assunto que domina, que gostaria, por favor, me procure, vai ser uma honra, um prazer recebê-los e a gente conversar a respeito desse assunto. Eu quero mandar um beijo para o Márcio Haraguchi e para a Sayuri, meus queridos lá no Japão, que estão na escuta desde o início do programa. Um beijo enorme, eu sei que vocês aí são minha audiência cativa, são os meus ouvintes fiéis de todo sábado, e olha que lá no Japão, gente, é 10h20 da noite, então, assim, é uma honra ter vocês escutando o programa. Então, gente, ontem eu estava fazendo meus 10 minutos de relaxamento e eu assisti um filme que há muito tempo me indicaram. É um tema que fala sobre Deus, mas veja, não é uma visão espiritualista, eu pelo menos não identifiquei, é uma visão cristã de Deus, que chama A Cabana. Eu gostei muito do filme, apesar de ser um filme pro meu perfil, veja, eu deixei ele um tanto quanto parado, mas eu gosto de assistir sempre fazendo uma análise do que está ali, aquela mensagem por trás do filme. Eu não tinha lido o livro, dizem que o livro é muito bom e realmente aguçou minha curiosidade. E agora eu quero ler para ver se tem mais detalhes. Mas é muito interessante porque o livro, o filme, ele fala justamente disso. Um pai que tem uma perda muito grande, sem spoilers do filme, né? Não vou contar o filme, mas ele tem uma perda trágica de uma filha pequena e ele perde a fé. E o decorrer do filme é todo o quê? Em busca do resgate da fé. E o que eu tirei de mensagem principal a respeito desse filme é o momento que ele tem uma conversa com determinado personagem, que eu não vou mencionar qual é, porque realmente achei muito interessante a forma como eles foram apresentados, que diz o seguinte, que muitas vezes nós culpamos Deus pelas tragédias da nossa vida. Não só a perda de um ente querido, principalmente uma criança, que nós não estamos, na verdade, preparados para perder. Porque quando pensamos na morte, pensamos assim, quando é uma pessoa mais velha, ela já viveu a vida dela, ou aquela pessoa que procurou por aquilo, ou seja, não tinha uma vida regrada, né? Agora, quando é um acidente, quando é uma criança, nós sempre pensamos, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Principalmente tragédias como essa que ocorreu no Brasil essa semana. E o filme, ele diz o seguinte, a mensagem é que Deus, ele ama todos os filhos igualmente. Deus, ele ama todos, tanto as crianças, ou a criança, ou a pessoa que sofreu aquela tragédia, como a pessoa que desencadeou aquilo. E que, infelizmente, o mundo está suscetível ao mal. E ele, como ser onipotente, onipresente, muitas vezes permite que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas para que possamos aí evoluir, aprender e desenvolver o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento espiritual, desculpe. Eu quero mandar um beijo
para Marilene, que está ouvindo o nosso programa hoje. A Marilene, um beijo enorme. Ela está dizendo que tem uma moça que chama Tânia. Tânia, um beijo enorme, está escutando também. Me procura para a gente conversar, tomar um café e a gente falar melhor sobre a possibilidade de você vir aqui participar do nosso programa. Vai ser uma honra, vai ser um prazer muito grande. Eu quero mandar um beijo enorme para o Roberto, que está dando um salve. O Roberto, gente, é também um irmão querido, apresentador do programa Rock and Beer, toda sexta-feira de manhã. É outro programa que eu adoro. Para quem não conhece, eu tenho um filho que chama Nicolas, ele é rock and roll, ele adora. E a gente sempre que possível está aí firme na audiência, toda sexta-feira, às 9 da manhã, convido Rock and Beer maravilhoso com Mano Perrengue. Roberto, um beijo enorme para você, para sua família. Quero a sua participação a respeito desse tema, Roberto. Me diz aí, qual a sua opinião a respeito dessa tragédia que aconteceu aqui no Brasil com as crianças de Minas Gerais, tá bom? Estou esperando aí sua participação. Bem, então, como eu estava dizendo, é muito triste quando a gente se coloca nessa posição. E não só nessas, quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos, né, alguém muito próximo, nós normalmente nos revoltamos contra Deus, nós deixamos a nossa fé abalada. Deixamos com que esse evento abale a nossa fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um trecho que eu gosto muito. E eu vou dizer por quê. Há muitos anos atrás, eu perdi uma pessoa que eu gostava demais. Ele era muito jovem. E engraçado que foi graças a esse evento que eu me aproximei da minha fé. Então, assim, comigo aconteceu o contrário. Quando eu perdi esse amigo querido, que morreu muito jovem, ele me aproximou. Foi quando as pessoas me levaram para a Umbanda, foi quando as pessoas me levaram a ter fé. E eu lembro que esse trecho do Evangelho era o trecho que sentaram comigo e falaram assim: tenta ler isso aqui e entender, que eu vou ler para vocês. O capítulo 5, ele fala o seguinte, sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E o trecho que eu mais gosto, ele fala assim: a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Eu sempre lembro em todos os programas que nós vivemos num planeta de expiação e prova. Nós vivemos num planeta onde as pessoas estão aqui para evoluir. Eu já vi vários comentários nas redes sociais que falam que nós não vivemos, pode ser que eu esteja falando errado, porque eu estou falando de cabeça, tá, gente? Que nós não vivemos a vida na Terra é passageira, né? Que na verdade nós somos passageiros, estamos de passagem na Terra, que a nossa vida é muito superior, que a nossa existência ela é infinita, ela vai além de tudo isso. Então esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito reconfortante, principalmente quando nós perdemos pessoas queridas. Veja, na minha família, há menos de 3 meses atrás, nós perdemos uma criança. E veja, eu acho que o espiritualismo, o espiritismo, a doutrina espírita, ela é muito reconfortante. E isso nos leva a pensar que Deus é bom, é justo e Ele sabe exatamente o momento certo que nós vamos viver dentro das nossas vidas. Vamos ouvir
a participação, então, aqui de um ouvinte? Oi, Lida, bom dia, aqui é o André. Eu queria fazer um comentário, né, sobre o programa de hoje, essa introdução, que realmente, assim, nós, né, não conseguimos compreender quando há o desencarne de jovens, né, de crianças e jovens, em qualquer tipo de situação, principalmente nessa situação em que você narrou aí no programa. Porque nós não ainda somos capazes de compreender os desígnios de Deus, o que Deus tem programado para nós. O próprio doutrina espírita, o próprio Espírito da Verdade, na questão 5, né, do Livro dos Espíritas, fala, né, onde Kardec, né, continua questionando sobre Deus, aí ele fala, né, que o Espírito, né, da Verdade responde para nós, que nós ainda não somos capazes de compreender realmente a essência de Deus. Então, para nós é isso, então tudo o que acontece, que nós ainda não compreendemos, né, o desencarne de crianças, o desencarne de jovens, para nós é revolta. A gente quer se revoltar, a gente quer culpar Deus, a gente quer culpar todo mundo, mas nós esquecemos que, como eu já até fui no programa com você e disse, somos espíritos em evolução. Não somos tão novos assim como imaginamos, somos novos no corpo, mas no espírito somos bem, como posso dizer, usar essa palavra, bem antigos, bem velhos. E então eu fiquei compreensível, que nem eu dou aula de evangelização lá nas casas André Luiz, ali em Santana. A minha faixa etária é de 7 e 8 anos. Então você pode imaginar, são crianças pequenas. Mas eu tenho isso em mente, eu falo assim, são crianças, é um espírito em corpo de criança, mas o espírito tem evolução. E eu converso o que com eles? Eu falo com eles sobre evolução em 2 mundos, falo com eles sobre Caminho da Luz, falo sobre Joana de Ângeles, falo sobre Leon Denis, fora André Luiz, toda a coleção. Por quê? Porque eu estou já incutindo isso, eu estou despertando neles essa questão devido à evolução do espírito. Então, realmente isso acontece. Nós ainda temos fé, acreditamos, mas a nossa fé é tão pequena. Opa, peraí. Mas a nossa fé é tão pequena que não faz com que a gente realmente consiga aceitar o que acontece, né? Aceitar com que é dentro dos desígnios de Deus. Porque se realmente nós tivéssemos aquela fé, que é o capítulo 19 e tem 11 do Evangelho também, fala fé, a mãe, acho que é a mãe verdadeira da caridade e da bondade, uma coisa assim. Quem lê esse texto vai entender tudo que eu estou falando para você. Espero que tenha colaborado um pouco com o seu programa. André, sempre, a sua participação é sempre muito enriquecedora. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação constante aí no nosso programa. Eu sei que o seu sábado é um sábado aí cheio de atividades, como ele mesmo falou. Hoje tem evangelização lá na Casa do André Luiz e eu admiro demais o trabalho dos kardecistas, dos evangélicos que fazem a doutrinação. Falta isso nos templos umbandistas, falta isso para os espiritualistas, fazer essa análise, porque a gente pensa que tudo é vela, tudo é orixá, tudo é demanda, tudo é macumba, e não é bem por aí. Eu acho que nós temos que fazer esse trabalho constante de análise profunda, estudo, fazer esse comparativo. André, muito obrigada, muito pertinente. E seguindo aí, né, o que o André falou, ele mencionou para nós o capítulo 19 do Evangelho, e eu acho fantástico também, e ele fala justamente sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade. E ele diz que tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação. Seja essa filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segue os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que nós propomos e dos meios que os indicam para atingi-lo. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então fica aí o convite nosso
do Papo Entre Irmãos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é muito salutar, e para quem não sabe que a prática do Evangelho, uma vez por semana na sua casa, ela cria uma energia positiva, ela cria um centro, né, de emanação de energia positiva para espíritos necessitados, para os espíritos afins, aqueles familiares até que vocês têm aí, sentem falta, que, ou outros espíritos, outras entidades que necessitam dessa energia. O Evangelho segundo o Espiritismo vai desagregando energia negativa na sua casa, e eu recomendo. No comentário do André, ele também mencionou, gente, para quem tiver oportunidade, tiver dúvida, depois me pergunte, ele citou inúmeros livros que ele utiliza para evangelização de crianças. Então, você imagina se esses livros de André Luiz, Joana de Ângeles, fantásticos, se eles são bons para o desenvolvimento espiritual de uma criança, para nós que não tivemos oportunidade de ler, de estudar, fica também a sugestão desse livro para vocês, tá? Vamos lá. O Rogério Carnaval está dizendo, bom programa, estou em sintonia. Rogério, um beijo enorme para você. Deixa eu ver quem mais. Eu recebi um comentário da rádio, só que eu não sei se foi um ouvinte que mandou ou se foi a nossa diretora querida, a Francine Zanck. Francine Zanck, um beijo enorme. A nossa diretora está sempre ouvindo o nosso programa. Ela já respondeu aqui que é uma pergunta dela. Ela está falando que é importante falarmos sobre a morte coletiva. Também, viu, Fran? Essa mensagem que a gente colocou da questão da fé, as mortes coletivas, de maneira diferente, muitas vezes elas não são planejadas pelo plano espiritual, tá? Eu já, por exemplo, se eu não me engano, o tsunami que deu na Indonésia, eu li a respeito, que o plano espiritual ele não estava preparado para aquilo, ou seja, não estava dentro do plano divino. Então foi o desencarne muito rápido de uma quantidade enorme de espíritos que teve a necessidade de uma movimentação no plano espiritual muito grande, dos espíritos que fazem recolhimento, fazem tratamentos médicos do astral, para poder recolher esses espíritos, tratá-los, fazer adormecimento, encaminhar ali a planos conscienciais diferentes, e infelizmente em algumas regiões ainda encontra-se espíritos ali vagando que não foram recolhidos ainda porque não aceitaram, porque a gente tem isso, né? E é um tema que é muito profundo. Às vezes a pessoa desencarna e não tem consciência que desencarnou, acha que está ali, está preso àquele momento do seu desencarne, porque foi tão rápido e não estava preparado para aquilo que acaba ficando preso. Então, às vezes, a morte coletiva, ela não é preparada pelo plano espiritual. Nós temos o plano espiritual aí, que nós chamamos de negativo, né? Que às vezes planeja esse tipo de coisa. Mas veja, quando ocorre um desencarne coletivo que é planejado pelo plano espiritual, ou seja, existe a necessidade da limpeza daquela região, no mesmo sentido. Quando Deus acha necessário que recolha-se aqueles espíritos, é porque o momento deles aqui na Terra acabou. Eles não vão evoluir mais. E veja, como eu disse, nós nunca regredimos. Então, se a gente também não perde tempo. Você não vai ter uma existência aí, às vezes 50, 60 anos, existência que vai ser perdida. A gente não perde tempo nessa vida. Deus não tem tempo para isso, nós não temos tempo para isso. Então, nossa vida, ela é feita assim, de ações que nos levam ao desenvolvimento pleno, espiritual, material, tudo como uma grande engrenagem, um relógio que vai mexendo ali para movimentar a nossa vida, para que ela evolua e cresça. Agora, se existe esse desencarne, e o único que, assim,
bate pronto vem na minha cabeça, foi o que a gente comentou com o Tom Coelho, foi, por exemplo, a questão da migração para a Terra, né, do Exilados de Capela, onde eles tinham um planeta que eles destruíram e eles foram o quê? Migrados para a Terra, para um planeta que seria inferior ao que eles viviam anteriormente, para eles começarem a evolução novamente. Então, assim, de reencarnação ou morte coletiva, que me vem à mente mais próximo, um exemplo é esse, né, de Capela, onde temos, inclusive nós não tivemos a oportunidade de falar sobre Atlântida, muitos seres já chegaram aqui muito evoluídos, né? Por isso que nós temos aí inúmeros monumentos, cidades que você vê que a energia, a matemática, eles tinham uma consciência muito, muito grande, né? Isso há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Então faz toda a diferença. E eu acredito sim que quando ocorre essas mortes coletivas, Fran, também, óbvio, se não for algo aí maquinado pelo plano inferior, que às vezes infelizmente acontece, porque, como eu disse, até os nossos irmãos que não são tão evoluídos também são filhos de Deus, e Deus dá ali a chance para eles de evoluírem, melhorarem, como também esse exemplo que eu dei de Capela, que foi aí uma migração espiritual, tá? Deixa eu ver quem mais está escrevendo. Eu quero mandar um beijo para o Renato, da Fraternidade Ogum Beira-Mar, que está escutando o nosso programa. Quero mandar um beijo para o Adelvan e o Tiago. Bom dia, Leda, Adelvan e Tiago. Gente, cadê a participação de vocês? Cadê o comentário? Roberto, cadê você? Cadê o seu comentário sobre o que aconteceu? Vamos falar aí sobre os acontecimentos no mundo, essa violência que está acontecendo. Como vocês aí do outro lado do mundo sentiram isso? O Márcio Haraguchi dá a sua opinião, deve ter. Às vezes a mídia aí não divulga, mas eu tenho certeza que essa da tragédia no Texas foi divulgado aí. E eu quero um pouquinho da opinião de vocês, gente. Cadê a participação de vocês, tá? Aproveitando então esse momento, né? Eu quero dizer que essa semana uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial fez aniversário. E é o meu irmão, meu amigo, meu companheiro, o Mauro Sérgio, que é o dirigente da Fraternidade Ogum Beira-Mar. E, Mauro, nesse momento eu quero desejar para você muita felicidade, muita realização. Eu sei ainda que você tem muito projeto, muita coisa para realizar na sua vida, mas eu quero dizer que como amiga, como companheira, como irmã, que eu tenho em você grande admiração, carinho e respeito. Um abraço enorme a você. E eu quero dizer em meu nome, em nome da fraternidade, de todos os filhos da casa, todos os irmãos, que Deus abençoe você e que você continue fazendo esse trabalho lindo que você sempre fez e que te dê forças todos os dias para que você não esmoreça e não perca a sua fé de forma nenhuma. E hoje eu quero dizer que a nossa trilha sonora foi escolhida pelo Mauro. O Mauro, ele é filho de Oxum, mas ele que escolheu a trilha do nosso programa de hoje. E essa música, Mauro, vai para você. Vamos de música, então? Oh
gira, girar. Oh, gira, deixa girar, 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 girar. Para quem chegou agora, você está escutando o programa Papo Entre Irmãos e está conectado à Rádio Agita Planeta. Para quem quiser participar do nosso programa, o telefone da rádio, mande a sua mensagem, é o DDD 15 997303292 ou mande uma mensagem aí, uma mensagem no áudio para o DDD 11 989256255. Vou repetir: 15 997303292 ou 11 989256255. Gente, todo o programa eu aproveito para falar sobre o Clube da Rádio Agita Planeta. Esse clube, você faz uma contribuição mensal de R$10 e participa de sorteios de alguns prêmios aí oferecidos pelos nossos patrocinadores. Esse clube é o que mantém a nossa rádio, é o que mantém o nosso programa. Então, aquele que tiver a oportunidade de participar, colaborar, é muito importante, porque se hoje nós estamos aqui com esse tema fantástico, falando sobre a espiritualidade, sobre o evangelho, vamos adentrar aí na energia maravilhosa de Mãe Yansan, é porque a Rádio Agita Planeta, ela nos forneceu essa oportunidade e precisamos aí colaborar para que esse trabalho não cesse. Então, Clube da Rádio Agita Planeta. Bem, no dia 4 de dezembro, nós umbandistas comemoramos o dia de Yansan, que é sincretizada com Santa Bárbara, porque ela, inclusive, Santa Bárbara é homenageada neste dia também pelos católicos, tá? A gente não tem muito tempo de programa, é um assunto hiper longo. Eu já fiquei devendo para vocês no programa passado. Eu fico muito feliz quando a gente consegue desenvolver aí alguns assuntos. Mas o que eu gostaria de falar de Yansan é que ela é um orixá feminino muito famoso aqui no Brasil. Ela é uma das figuras mais populares dentro, né, da ritualística umbandista e do candomblé também. É conhecida também como Oiá, né? Então, às vezes você fala Ipaê Yansan, Ipaê Oiá. E ela, como um dos maiores orixás, ela é a senhora ali, para vocês terem ideia, Yansan, segundo a Umbanda Sagrada, ela pode se dividir em 20 ramificações. Eu vou tentar dar uma resumida para vocês de algumas dessas ramificações, que são importantíssimas, cada uma atua num plano de... Você vê, a Yansan, ela é uma orixá tão importante que ela trabalha energeticamente com outros orixás em diversas linhas de trabalho e ela consegue ali, com praticamente todos os orixás, efetuar algum tipo de trabalho, tá? Então, Yansan é conhecida como a Senhora dos Eguns, que são Eguns, para quem não sabe, são os espíritos que vagam, né? Quando você lê a classe dos espíritos, no livro dos espíritos, Eguns são aqueles espíritos que não têm consciência. São aqueles espíritos que vagam e não sabem exatamente por que estão. Eles não têm consciência nenhuma. Eles ficam como se fossem vegetais. Esses são os Eguns. E, segundo a lenda, Yansan controla esses Eguns como seu
Eruexim, que é um amuleto feito com o rabo de um cavalo que é um instrumento, né, litúrgico que ela usa como uma chibata feita desse rabo de cavalo, que é atada a um cabo de osso ou de uma madeira ou um metal, né? Isso já é utilizado na ritualística hoje em dia. Ela, junto com o Obaluaê, quando a gente fala dos espíritos os espíritos, ela faz o quê? Ela desprende o espírito do corpo e o Obaluaê desprende o espírito do corpo. Lembra, a gente já falou dele em outros programas, que ele é o senhor da passagem. E ela faz o quê? Ela indica o caminho a ser percorrido por aquela alma, por aquele espírito. Então, o Obaluaê e o Nanã fazem o esquecimento, fazem o desprendimento, e a energia de Yansan, ela indica o caminho a ser percorrido por esse espírito. Uma das atribuições de Yansan é que ela recolhe seres fora da lei com o seu magnetismo. Ela consegue alterar todo o emocional, o mental e a consciência desses espíritos, para que aí sim ele possa ser conduzindo para outra linha de evolução. Então, olha só o trabalho desse orixá, que a gente fala é orixá dos ventos e das tempestades, mas, gente, é o que? É uma analogia da energia, o trabalho que esse orixá faz de alterar, movimentar, puxar essa energia do emocional, do mental e da consciência, para que ele consiga aquietar a sua alma e facilitar a sua caminhada aí evolutiva. Yansan também é aplicadora da lei. Quando a gente fala em aplicadora da lei, ela é a energia que ela vai estar trabalhando junto com quem, gente? Polarizada com Ogum. Então, veja, quando eu falei na energia de Yansan das almas, Yansan de Balé, Yansan, a Senhora dos Eguns, ela está trabalhando ali com o Baloaê. Se a gente está falando que ela é aplicadora da lei na vida dos seres, principalmente em relação aos seus vícios, às suas emoções, né? Ou seja, ela esgota e redireciona, abre os caminhos, faz com que ele consiga aí adentrar a sua evolução espiritual. E Yansan está aí trabalhando no polo junto com a energia de Ogum. Vocês já repararam que nas imagens, né, assim, dos orixás, Ogum sempre vai à frente dos orixás? Ele vai o quê? Ele vai abrindo o caminho, ele vai preparando, né, a passagem desses orixás. Então, essa energia de Yansan, junto com Ogum, ela faz o quê? Ela prepara, ela redireciona, ela faz com que os espíritos, né, em evolução, essas almas, elas o quê? Elas possam, dentro da lei divina, seguir o caminho da sua evolução espiritual. O interessante de Yansan, que a gente consegue visualizar a energia de Yansan, eu não sei se eu já falei para vocês, que os espíritos, eles podem ter o polo positivo e o negativo. Na verdade, eu não gosto de falar a palavra negativo. Eu falo irradiador e absorvedor. Então, por exemplo, o Baloaê irradia, Nanã absorve. E Yansan, ela consegue fazer as duas coisas. Ela pode irradiar, né? Ela utiliza a energia cósmica, ela atua irradiando energia, como ela pode também desagregar energia. Então, veja, esse orixá, essa força energética, ela é tão essencial que junto com outro orixá, ela faz o quê? Ela faz o trabalho equilibrador desses polos. Então, como eu disse, quando ela fala de um trabalho com Ogum, ela está o quê? Ela está aplicando a lei na vida dos seres. Então, Ogum é a lei, ela é a aplicadora da lei.
Um segundo elemento que é óbvio, e nesse momento que eu quero falar, é Rogério Carnaval, respondendo, né, aí ao seu salve do programa, salve Pai Xangô e Pai Obaluaê, né, e inclusive aqui o Rogério, ele está dizendo, salve Pai Xangô, Pai Obaluaê, meus guardiões que ajudaram na graça recebida, que foi uma operação que ele fez essa semana, então fica aí para você. Segundo elemento que polariza junto com Yansan é Xangô, ou seja, um atua no polo ativo da linha da justiça, que é uma das 7 radiações divinas, né? Segundo a Umbanda Sagrada, eu gosto muito de colocar isso, porque nós fazemos estudos também na Fraternidade Ogum Beira-Mar, e quando nós estávamos estudando, quando eu falei no programa que os ciganos, eles não têm um orixá, né? O Mauro, com muita sabedoria, assim, também é um grande estudioso, ele disse o seguinte, para determinadas ramificações, os ciganos, eles possuem, sim, um orixá que eles vão trabalhar atuando, que eles seguem, sim, uma linha de orixá. E segundo a Umbanda Sagrada, que, como eu disse, aqui eu afinizo e eu gosto, e eu passo pela peneira da razão e eu acho mais coerente, na minha opinião pessoal, é que na linha da justiça, Yansan tem aspecto móvel e Xangô tem um aspecto imutável, né? Ela atua, então, na transformação dos seres em seus magnetismos negativos. Então, Xangô, ele é rígido, ele é muito forte, ele quer aplicar a lei. E Yansan, ela faz o quê? Ela prepara esses seres para que seja aplicada essa lei, né, na energia de Xangô. Yansan, ela aplica a lei nos campos da justiça e é uma das suas atribuições mais fortes, um dos seus magnetismos mais fortes, porque ela consegue alterar, às vezes, todo o emocional de uma pessoa. Ela altera a consciência, né? E assim ela consegue, dentro da justiça divina, desagregar o mental de alguma coisa que está enraizado, incutido dentro dele, para poder Xangô agir ali dentro da justiça. É um assunto assim fantástico e você consegue enxergar as qualidades de Yansan, além desse trabalho energético com esses dois pares energéticos fantásticos que nós comentamos, que é Ogum e Xangô, dentro, né, da linha de pensamento da Umbanda Sagrada. E Yansan faz o quê? Reconduz e prepara esses espíritos para a linha da evolução. Ela faz, então, a intermediação para que esse espírito consiga evoluir. O interessante é que, se estudarmos esse orixá, a gente pode ver que, além dos campos, né, mencionados, que ela trabalha da lei e da justiça, ela também atua em outros campos, como o campo da fé. Quando a gente fala do campo da fé, nós falávamos que é a energia de Yansan da fé, que segundo a Umbanda Sagrada era Oiá. Hoje em dia, eles não falam mais Oiá, né? Eles não falam mais Oiá como a Yansan da fé, mas chamam de Logunã, né? Essa Yansan que trabalha no campo da fé. Essa Yansan que trabalha no campo da fé que envia a energia da religiosidade, ela paralisa, né, aquela fé irracional. Porque você ter fé é uma coisa, você ter fanatismo, você é outra coisa. Então, Yansan da fé, Oiá, Logunã, ela faz o quê? Ela faz o equilíbrio, ela traz energia que equilibra essa fé, para ela não ser uma fé desmedida, né? Por exemplo, quando nós conversamos no programa passado sobre a intolerância religiosa,
quando nós pedimos por essas pessoas, nós vamos pedir a energia de Logunã. Vamos pedir para que a energia de Yansan da fé, Oiá é o campo da fé, que ela possa trazer o equilíbrio aí para o emocional dessas pessoas, para que esses espíritos desvirtuados, no sentido da fé, possam ser ali esgotada essa energia, que ela possa ser desativada, que eles possam receber novamente o equilíbrio. Então, veja, Yansan no campo da fé, ou seja, ela está ali trabalhando energeticamente com Oxalá. Não tenham dúvidas que Yansan, além de reequilibrar, direcionar e encaminhar ao campo energético, ela esvazia toda a forma negativa em todos os 7 sentidos necessários. E é isso, porque se fala assim, tempo, porque o tempo, ele é infinito. Então, às vezes, nós estamos trabalhando uma energia aqui, ela vai continuar trabalhando nos 7 campos superiores, ascendentes e descendentes, e por aí vai. Então, ela faz essa atuação num sentido muito amplo. Pense em uma energia que ela vai irradiando de forma expansiva. Quando nós falamos de Yansan de Balé, ou Yansan das almas, é outra também. Eu vou falar qualidade, mas como eu disse, são ramificações de energias, daquelas mais de 20 que existem do trabalho de Yansan. A Yansan de Balé é o quê? A Yansan que trabalha com a energia de Omolu. Então, veja, Omolu, nesse caso, atua como o polo absorvedor. O Omolu, ele faz o quê? Ele paralisa a magia, ele paralisa feitiços, ele paralisa energia negativa. E, no caso, a Yansan, ela faz o quê? A sustentação da vida. Ela mantém ali a força para aqueles espíritos poderem aí, dentro da lei da justiça divina, voltarem as suas evoluções. E, como eu disse, essa é uma pequena amostra dos aspectos dessa amada regente do ar, né? É apenas para vocês terem uma ideia do campo de ação, né, do mistério de Yansan. Veja como ela pode trabalhar no polo positivo, como no polo absorvedor, dentro aí dos seus pares vibratórios. Mas o fato é que Yansan, ela é aplicadora da lei da justiça divina e transforma todos os seres desequilibrados, transforma as suas irradiações. E veja, o interessante é que quando se pensa na energia de Yansan, ela é uma energia espiralada, ou seja, sabe aquele redemoinho? É aquela energia que vai girar em torno dos seres, que vai descarregar suas emoções, que vai tirar aquele desvirtuamento, vai alterar, às vezes, a consciência. Então, o trabalho de Yansan é um trabalho muito forte. Vocês já pararam para pensar o que é o trabalho de você modificar uma consciência? E é nesse sentido que nós vamos escutar aí o comentário. Vamos lá. Bom dia, Leida. Bom dia, ouvintes da Rádio Agita Planeta, em especial do programa Papo Entre Irmãos. A energia de Yansan é algo assim maravilhoso, né? Nós sempre pedimos, antes de começar os trabalhos, a limpeza na energia, na força de Yansan, através de seus elementais. São os elementais do ar, os silfos e as sílfides, né? Sendo os silfos masculinos e as sílfides femininas. Gente, programa ao vivo é isso aí. Peraí, que a gente já vai voltar. Meninas, a gente pede para esses elementais a limpeza dos bolsões energéticos que ficam, as formas, pensamentos, que elas ficam impregnadas no ambiente, ou até mesmo em nós, no nosso mental. Então a gente evoca e pede, e acontece que a gente sente muito uma leveza depois disso, dessa evocação.
É algo assim mágico mesmo. Então estamos aí sempre trabalhando nessa energia aí do orixá. Estou muito feliz aí pelo tema Sediança. Um abraço aí a todos. Como eu disse, Yansan, ela faz essa desagregação, e vocês escutaram, foi o Mauro, o Sérgio, que mandou esse comentário, onde, além desse trabalho de desagregar formas de pensamento, bolsões energéticos dentro de um centro, Yansan também faz isso no planeta, tá? Ela faz esse trabalho de desagregar essa energia negativa no tempo, né? As pessoas, como eu disse, a gente não está falando do tema das crianças, da morte, gerou uma comoção coletiva, gerou um pensamento coletivo a respeito daquilo, uma coisa pesada, então a energia de Yansan que vem e limpa tudo. Espera aí que eu tenho mais um comentário aqui. Bom dia, Leda Haraguchi. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os ouvintes da Agita Planeta. Aqui quem fala é o Roberto Kanashiro, Mano Perrengue, Wesley e assim vai, quem vocês quiserem. Sobre o ocorrido em Santa Catarina, eu acho que é só mais um acontecimento lamentável que, devido à nossa causa como ser humano, de não reconhecer os valores reais dessa vida, né? Que é reconhecer o ser humano como ser humano, esquecer as etiquetas como mulher, homem, gay, criança, adulto. São vidas, assim como os animais, plantas, não importa. No final das contas, o que importa nesse mundo aqui agora é a nossa evolução, e a parte importante dessa evolução é a gente conseguir evoluir reconhecendo a vida. Quando a gente começa a dar mais importância para a vida e não para esquecer a parte do dinheiro, esquecer, não se deixar se levar pelas críticas da sua... Oh, meu Deus. Vamos lá, Roberto. Oh, meu Deus, cadê o áudio do Roberto? Vamos de novo, Roberto. Como eu disse, quem sabe faz ao vivo. Assim, tem cristãos, evangélicos e espíritas, né? E, enfim, budistas, assim como eu. Tudo é ensinamento, né? E hoje em dia também sentimos muita falta desse respeito. Bom, tão difícil assim até respeitar hoje em dia, né? Escolha por times de futebol, por exemplo, no Brasil, né? Quem vai dizer assim de religião, que é uma coisa mais séria, e mesmo assim o pessoal não respeita, né? Mas assim, eu acho que o começo de tudo nessa passagem nossa aqui é conseguir reconhecer a todos como vida, como energia, como parte de um coletivo do universo, e não pararmos de ser individualistas idiotas. Um abraço a todo mundo aí da Agita Planeta, e é nóis, mano. Cola lá no Rock and Beer que a gente discute isso tudo com muita cerveja, tá ligado? É nóis, beijo. Beijo, Roberto. É sempre uma honra conversar com você. E vejam, né? O Roberto, ele é budista. Então, a filosofia, o que ele acredita, é muito parecido com o que nós pregamos aí todos os dias. Deixa eu ver quem mais está ouvindo o nosso programa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Roberto, realmente eu acho assim que você está certíssimo. Enquanto nós pararmos, aliás, enquanto nós continuarmos a fazer essa divisão de homem, mulher, criança, animal, e não nos
nos vermos como seres humanos e amar ao próximo como a nós mesmos, essas tragédias vão continuar ocorrendo, né? Interessante disso tudo, só voltando aí para o comentário do Mauro, e também aí já para concluir o nosso programa, né, desse sábado, é que a energia de Yansan, ela, né, além de trabalhar dentro dos centros, né, dentro das nossas casas, como ele disse, nós trabalhamos aí com os elementais de Yansan, que fazem essa desagregação de bolsões, de formas e pensamentos. Esse trabalho também é feito, né, por Yansan no universo. Então é nesse sentido que eu quero pedir para todos vocês, para todos os ouvintes, sejam espiritualistas, sejam budistas, católicos, que elevemos o nosso pensamento a Deus e façamos orações por esse momento triste que tem passado o nosso planeta. Que as forças de Mãe Yansan possam, com essa energia aspiral, fazer o quê? Desagregar essa energia negativa, desfazer formas de pensamento, essas formas negativas, da mesma maneira que a gente falou no programa de Oxóssi, a questão de obsessão, que Yansan faça esse trabalho junto com Oxóssi mesmo, para que seja feita a limpeza, né, dos campos energéticos da Terra, dos pensamentos das pessoas, que nós possamos ser mais amorosos, amar ao próximo, sermos menos egoístas. Tem um livro que eu sempre recomendo e leio no programa, que é do Norberto Peixoto, que é o Umbanda Pé no Chão. E ele fala onde nós encontramos a energia de Yansan no Evangelho. E o Evangelho de Jesus, ele diz o seguinte, na seguinte passagem: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Vou repetir. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim para lançar o fogo à terra, e é o que desejo, senão que ele se acenda. Ele está falando do fogo. Então, essa é uma atuação clássica da energia de Yansan, que é simbolizada no raio como força da natureza. É a ideia nova que Jesus colocou de resistência. A gente sabe que às vezes Jesus, as palavras dele eram meio incompreensíveis, mas ele trouxe à luz muitas energias divinas dentro, né, do que nós acreditamos. Então veja, quando leram esse trecho do Evangelho, se incomodaram aqueles mais materialistas, porque achou que Jesus estava o quê? Incitando a violência, abusos, né? Mas na verdade, Jesus ele estava dizendo o quê? Que ele prefere trazer a divisão, ou seja, ele prefere que as pessoas pensem, que as pessoas mudem, que as pessoas evoluam, né, que elas façam essa transformação em suas vidas, do que elas fiquem enrijecidas numa única ideia. E que, se for assim, que ele prefere realmente que se acenda, que essa energia flua dentro, né, do que eles chamam de energia de Yansan, para que faça tudo aquilo atuando com a energia cósmica de Xangô, que eles possam alterar aí. Inclusive, tem um outro trecho nesse livro que fala que quando Jesus se referiu aos que estavam ali dispostos a apedrejar a mulher adúltera na praça pública, ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Primeira pedra. Todos foram saindo em silêncio e o deixaram a sós com ela. Então ele olhou bem no fundo dos olhos dela e disse: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E é nesse momento que o mestre manifestou
novamente o não julgar, a reflexão, a oportunidade de recomeçar e a necessidade de mudar atitudes para poder prosseguir na caminhada evolutiva, e é isso que a energia de Mãe Ansã traz para nós, para nossas vidas. Então, que essa energia divina, ela possa estar presente todos os dias, que a energia de Mãe Ansã passe por todos os lados do nosso planeta, desagregando os pensamentos, que essas famílias que tiveram seus entes queridos perdidos, elas possam ser confortadas e que não percam a sua fé, e que elas possam entender que os planos divinos, eles são muito maiores. Uma vez eu escutei: ninguém perde ninguém para Deus. Ele é sábio e ele sabe exatamente o momento certo que nós iniciamos a nossa caminhada, o momento que temos que mudar a nossa trajetória e para onde nós devemos caminhar. E é com essa mensagem que eu deixo aí o meu muito obrigado, um ótimo sábado, um lindo final de semana, com um recadinho final que eu já estava esquecendo. Semana que vem, no dia 14, não haverá programa, pois a rádio ela vai fazer aí uma manutenção e nós não teremos o programa Papo Entre Irmãos. Então, de qualquer maneira, espero vocês, não no próximo sábado, no sábado seguinte. Porém, para que vocês não fiquem tristes, nós estamos, a Rádio Agita Planeta está disponibilizando os programas aos poucos, os programas passados, para quem não teve oportunidade para escutar, escute, vai ser um prazer enorme. E se mesmo assim surgir alguma dúvida dos programas, mande a sua pergunta, nós vamos responder, mande a sua dúvida, mande o seu comentário, a sua sugestão, a sua participação é muito importante para nós. Então, novamente, o meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, as suas vidas, e que a Mãe Ansã possa adentrar a nossa vida, movimentar a nossa energia, desagregar todo o mal e que nós possamos continuar seguindo as nossas evoluções espirituais. Um beijo enorme, até o próximo programa. O sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo. A pele negra brilhante da guerreira que desperta, o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreu e a guerreira, eparreu e a menina, minha santa padroeira é mãe de Santa Catarina. O sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo, o sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo. A pele negra brilhante da guerreira que desperta, o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreu e a guerreira, eparreu e a menina, minha santa padroeira é mãe de Santa Catarina. O sim avanjo, ao e bumburu sema oro sim avanjo,
avanjo, sim avanjo, auê bumburu sema, ouro sim avanjo, sim avanjo, sim avanjo, auê bumburu sema, ouro sim avanjo, sim avanjo, sim avanjo.